Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do Grupo de Verdade neste domingão do Dia dos Pais. E é o seguinte, nós tivemos 3 assuntos importantíssimos essa semana e é sobre eles, sobre os 3 principais assuntos da semana que nós vamos falar hoje de uma maneira bem direta com os principais insights sobre cada um. Fechado? Então o primeiro deles foi quando a gente falou sobre as ações ordinárias versus as ações preferenciais. O grande insight que você tira disso é um só. Somente com as ações ordinárias que você possui os mesmos direitos de um controlador da empresa, de um sócio majoritário. Então isso te blinda de qualquer movimento que esses controladores possam vir fazer no futuro, como alguma troca de controlador ou como uma mudança de estrutura acionária da empresa. Então, sim, uma ação do tipo ordinária, ela te provém um menor risco. Então é altamente recomendável, principalmente se você vai investir para o longo prazo. Fechado? E falando em risco, vem a segunda dica, que foi em relação a um indicativo para te ajudar a checar qual é o risco de uma ação dentro da sua carteira, que é a volatilidade. Então, a volatilidade nada mais é do que qual é a variação da cotação, qual é a variação do preço de uma ação. E por que isso tem relação com risco? É simples. A cotação de uma empresa, ela tende, no longo prazo, sempre a acompanhar o lucro ou o lucro previsto. Então, nada mais é do que a cotação, né, o preço, nada mais é do que uma amostra do que o mercado acha que vai acontecer com os lucros dessa empresa no futuro. Quando você tem uma cotação muito estável, você sempre vê ali pequenas quedas e pequenas altas dentro da empresa, dentro da cotação de uma empresa, isso significa que você tem uma previsibilidade maior nos lucros dessa empresa. É mais fácil do mercado enxergar como vai proceder, o que vai ocorrer com os lucros dessa empresa. Agora, quando você tem uma empresa com uma alta volatilidade, ou seja, o preço sobe e desce muito, isso significa que o mercado não consegue precificar bem essa ação, que um dia acha que vai dar muito lucro, no outro dia acha que vai cair, e essas empresas, quando elas possuem maior volatilidade, consequentemente uma menor previsibilidade do lucro, isso é igual a um maior risco. Então é claro, você não vai só usar isso como ferramenta para ver se uma empresa tem maior risco ou não, mas isso pode sim te auxiliar a checar se uma empresa tem um risco muito alto ou não. Então uma empresa que você acha que tem baixo risco, se você quer fazer um double check aí, vai lá e dá uma olhada na volatilidade dela para confirmar se realmente ela se apresenta na sua carteira como uma empresa de menor risco, então menor volatilidade, para você poder ter uma porcentagem maior da sua carteira nela. Fechado? E aí, vamos para o terceiro ponto, também falando sobre a composição de uma carteira de investimentos, que é o teste prático, que é não ter mais de 6% do seu patrimônio em nenhum ativo da sua carteira. Então, o que isso significa? É muito simples. Se você tem, por exemplo, 10 mil reais investido, então a gente está falando de patrimônio total investido, tá? Não dinheiro que está em ações, não dinheiro que está na bolsa. Patrimônio total, juntando renda fixa, juntando tudo. Se você tem 10 mil reais investidos no total, não é recomendável que você tenha mais que 600 reais, ou seja, 6% disso, em uma única ação ou em um único fundo imobiliário, em um único ativo qualquer. Porque você vai estar expondo uma parte grande do seu capital àquele ativo. Então, recapitulando mais uma vez, a gente não está falando de dentro de uma carteira de ações não ter 6% em nenhuma. Porque se você tem, por exemplo, 10 ações, você vai pegar esse seu 100% dividir em 10 ações, você vai ter mais ou menos aí uns 10% em cada ação. Mas essa carteira de ações, ela vai compor todo o seu patrimônio investido. Então, juntando renda variável, renda fixa, investimento no exterior, tudo que você tem, você não ter mais de 6% exposto a um só ativo. Fechado? Isso vai fazer com que o seu risco fique muito diluído e o impacto no seu patrimônio, caso qualquer empresa ou qualquer FII venha a desabar, vai ser muito pequeno, te protegendo aí de oscilações isoladas. É isso, esses 3 insights vão te ajudar muito na jornada de se tornar um investidor de verdade. Estamos juntos, mais do que nunca, um ótimo Dia dos Pais para todos os paizões de verdade. Aquele abraço.